Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Olá, boa tarde, Fortaleza. Muito boa tarde a toda a região do Cariri. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é quarta-feira, 15 de setembro, e está no ar mais um Debates do Povo. A sua companhia de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde, em Fortaleza, nas frequências 95.5 FM e AM 1010, na CBN Cariri, pela FM 93.5, ao vivo ainda no YouTube do Povo Online e no Facebook, o Povo Online e o Povo CBN. O preço da gasolina sobe há 6 semanas seguidas e está perto dos R$7. Combustível é um dos vilões da inflação e no ano acumula alta de mais de 30%. Preço cobrado na bomba vira motivo de embate entre presidente Bolsonaro e governadores. As procuradorias gerais de 11 estados e do Distrito Federal entram com ação civil pública para suspender propagandas supostamente enganosas. Alegam que a Petrobras compartilha informações falsas sobre os motivos para a alta dos combustíveis, atribuindo a responsabilidade aos estados. A ação pede que sejam produzidas novas peças capazes de, abre aspas, desfazer o malefício da publicidade enganosa, fecha aspas, e que esclareçam os consumidores sobre o que seria a composição correta dos preços. Por que, afinal, o preço dos combustíveis sobe tanto e quem são os verdadeiros culpados? É sobre isso que vamos conversar a partir de agora. Ao debate! No programa de hoje, recebo aqui no estúdio intangível, imaterial da Rádio Povo CBN, numa conversa remota com cada um em sua residência ou escritório, recebo Rodrigo Zingales, diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, advogado especialista em defesa da concorrência e regulação econômica, mestre em Economia e Finanças pela FGV. Recebo Ricardo Pinheiro Ribeiro, engenheiro mecânico, especialista em produção de petróleo, trabalhou na Petrobras por 30 anos e atualmente é diretor da consultoria RPR Engenharia. Recebo ainda Roberto Viana, diretor de pesquisa do Sindipetro Ceará, trabalhou 37 anos na Petrobras em plataforma marítima. E recebo, claro, como sempre, você, que como todos os dias, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, participa aqui do programa, interage conosco pelo WhatsApp, 8596090099, ou pelo YouTube, o Povo Online. São 16 horas e 8 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Rodrigo. 3 R's aqui, olha que legal. Vamos começar aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer recebê-los e ver, claro, que estão todos em boa saúde, que é o mais importante nesses tempos tão desafiadores. Vamos então começar? O fato do dia. Aqui é o seguinte, eu vou ler rapidamente aqui algumas manchetes vou ler as manchetes de alguns dos principais portais de notícias do país. E em seguida eu queria saber a opinião de vocês, se vocês fossem assim um diretor de jornalismo de um portal desse, o que vocês dariam como manchete? O que vocês consideram o fato do dia, pelo menos até aqui, até este momento, né? Então, começando aqui no portal O Povo, a manchete neste momento é: CPI do motim mira atos em Sobral, que culminaram com Cid Gomes baleado em retroescavadeira. No G1, a manchete neste momento é: ministro diz que há excesso de vacina no Brasil. 6 estados têm falta para a segunda dose. No O Globo, a manchete neste momento é: Guedes pede socorro sobre precatórios a Fux, que ironiza: coloca no meu colo um filho que não é meu. No UOL,
A manchete neste momento é: CPI da Covid aprova convocar Ana Cristina Vale, ex-mulher de Bolsonaro. Deixa eu ver aqui mais um. Na Folha, Guedes pede ajuda para adiar pagamento de precatórios e Fux diz que STF poderá analisar o caso. Finalmente, do Estadão, CPI da Covid. Juristas apontam em relatório 7 crimes de Bolsonaro na pandemia e pedem impeachment. Bom, feito aí esse passeio aqui para esses portais de notícia, queria saber então, na opinião de vocês, começar aqui com o Ricardo. Ricardo, para você, qual o fato do dia até aqui? O que você daria como manchete no seu portal de notícias? Boa tarde a todos os ouvintes da CBN e queria agradecer aqui mais uma vez estar com vocês, né? Também a gente colocaria, assim, no meu portal eu colocaria o principal fato, essa questão dos precatórios, né? Isso mostra uma fragilidade um pouco da economia brasileira hoje, talvez nem um pouco não, talvez até um nível bastante alto, já que chegou a preocupar agora STF e ministro, né? E isso depois a gente vai conseguir linkar essa questão com esse tema principal que a gente vai aqui discutir, que é o tema do preço da gasolina, o preço dos derivados, que tem tanto afligido a comunidade brasileira, né? Consumidora de combustíveis. Muito bem, inclusive o gás, né? Talvez. Mas vamos lá, já já a gente fala sobre isso. Rodrigo, para você, qual o fato do dia até aqui? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, ouvintes da CBN, da Rádio Povo. Bom, acho que eu vou puxar um pouco sardinha para o nosso lado aqui, que é: o povo clama pela baixa dos preços dos combustíveis. E a minha justificativa para isso é: hoje os combustíveis, eles são talvez tão importantes como uma vacina, como um medicamento. Por quê? Porque o nosso modal rodoviário é o principal modal de entrega de produtos, de bens essenciais, de bens de consumo para a nossa população. O combustível aumentando, aumenta o preço de todos os produtos, aumentando o preço de todos os produtos. Temos inflação, inflação gera desemprego, gera aumento de juros, perda de investimentos e um ciclo vicioso na nossa economia que esperamos que não retornemos aos anos 80 e 90 com inflações de mais de 2 dígitos. Nossa, não diga isso. Então, eu puxo sardinha aqui para o povo clama pela baixa do preço dos combustíveis. Muito bem, tá aí. Deixa eu ouvir agora para encerrar a rodada e ouvir agora o Roberto. Por favor, Roberto, para você, qual o fato do dia até aqui? Boa tarde aí, Marcos, Rodrigo, Ricardo, né? Boa tarde, ouvintes. Em primeiro lugar, em nome do Sindicato Ceará, agradecer a oportunidade que nos está sendo dada de convidar e participar desse debate, é importante falar isso. O fato do dia, para mim, mais importante, que a gente vê a cada dia as coisas mais estranhas do mundo, é essa CPI da Covid. Eu tenho acompanhado, me aposentei há pouco, tenho aposentado diariamente aí as... Hoje o depoente, impressionante lá, depois. Complicado, viu? Mas eu achei, se eu fosse diretor de um jornal, eu colocaria o desmonte da Petrobras, uma empresa, a maior empresa do Brasil, que já respondeu por 13% do PIB do Brasil. Infelizmente, por conta de uma política de governo, que é o acionista majoritário, está sendo desmontada. A empresa é muito grande, as pessoas não conseguem perceber isso. Para o consumidor, a Petrobras é só aquela que você lembra quando você bota a gasolina no tanque e vê que o preço está caro, já a culpa é da Petrobras. E não se consegue ver, enxergar o tamanho dessa empresa, o quanto essa empresa, que foi fundada em 53, alavancou tanto o movimento, o Brasil em todas as suas áreas. Tá? E, por exemplo, quando você abre um chocolate, aquele papelzinho de chocolate, aquilo ali é um policarbonato, é um polímero, né, que vem da petroquímica, que vem do petróleo. Então, o seu nível que você está no óxido que você usa, na roupa, no computador. E a Petrobras, de forma direta ou indireta, está sempre no dia a dia das pessoas. A empresa está sendo desmontada, infelizmente, e isso passa a margem. Falta que a nossa imprensa
desculpa estar sendo tão incisivo, mas a nossa imprensa tinha que dar mais atenção a esse problema, tá bom? Basicamente, isso é boa tarde a todos e vamos para o debate, né? Vamos lá, vamos entrando. Então, já entrando bem no tema da nossa conversa de hoje, eu queria saber de vocês, eu mencionei na abertura aqui, essa propaganda, né, da Petrobras, dizendo lá, tem a moça repetindo muito, ó, só R$2 são para a Petrobras, né? Eu imagino que vocês todos tenham visto aí essa propaganda, que boa parte dos estados, das procuradorias gerais dos estados, né, de 11 estados mais o Distrito Federal, entraram com essa ação aí contra o governo federal, porque consideram propaganda enganosa e querem que tenha uma nova propaganda, etc. O Ceará não está, se não me engano, não está entre esses 11 estados, viu? Mas, enfim, eu queria saber, vocês consideram essa propaganda enganosa ou não? A avaliação de vocês. Ricardo, já abriu ali, já vi que o Ricardo quer falar. Diga lá, Ricardo. Não, eu não diria exatamente enganosa, porque se você pegar os números como são colocados, basicamente eles são, são auditáveis, né? A questão maior é que gera uma confusão na cabeça do comprador, do cliente, do utilizador. Do consumidor. O consumidor que compra, que está pagando por aquele combustível na bomba, certo? Sim. Por exemplo, na própria composição que a Petrobras colocou à disposição da sociedade, ele coloca vários itens, né? Em que entra o preço do combustível, na verdade, o preço da gasolina na refinaria, depois vem impostos federais, vem impostos estaduais, o etanol e a composição final, que seria a participação da distribuição, né, dos combustíveis, né? Na realidade, quem está pagando na bomba, ele está pagando tudo isso, mas ele tem uma parte que são serviços e são impostos, e tem uma parte que é matéria mesmo, material, é a gasolina em si, é o líquido gasolina e o líquido etanol. Esses dois não andam separados. Eles andam Esses dois somados ali chega perto dos 50%. Ele passa de 51%, exatamente. Então, era para se colocar o seguinte, quem está adquirindo o líquido que está entrando dentro do tanque do consumidor é 51% pelo menos do custo da gasolina que está sendo colocado. Certo. Então, a gente sobe depois para o ICMS, cerca de 29%, né? 14% a 15% de impostos federais e 11,2%, alguma coisa assim, que são as margens de distribuição e revenda. Inclusive, o posto, por exemplo, também está incluído ali, né? Exatamente. Próprio... Então, a pessoa que está vendo aquela composição, ele acha que a Petrobras vamos supor, a participação da Petrobras é só aqueles R$2. Em relação à gasolina em si, mas essa gasolina de R$2, você não encontra ela em canto nenhum, certo? Você encontra a gasolina que custa os R$2,3 mais ou menos da gasolina, mais, sei lá, 1, pouco do etanol. Esse é a única coisa que você consegue comprar realmente na bomba de combustível, certo? Isso aí já gera uma confusão, aí torna o ICMS bem mais alto proporcionalmente, isso chama muita atenção, gera uma confusão e, logicamente, puxa, o presidente da Petrobras não deixaria, como ontem aconteceu na Câmara, de manter esse mesmo discurso, né? Nós está ganhando 260 mil reais por mês para isso, né? O outro que quis mexer... O salário dele o salário dele é 260 mil reais. Tem que ser bom de conversa com esse salário, né? E o anterior saiu, né, e perdeu essa boquinha justamente porque não teve uma facilidade muito grande de conduzir esse processo de confusão, né, de gerar confusão na população, né? Então, acho que existe uma confusão. Essa questão tributária, ela não é só que os impostos são muito altos, é muito alto para quase todos os insumos, todos os derivados têm grandes impostos, né? Então, a gente teria que trabalhar no geral, não só na gasolina. Vamos lá, que eu quero ouvir aqui o Roberto e o Rodrigo, qual vocês têm reparos aí a fazer ao comentário, a análise feita pelo Ricardo, ou não, tá correto? Diga lá, Roberto, Rodrigo. Vamos ouvir o Rodrigo aí, e eu falo por último, pode ser? Claro. Vamos lá, então. Eu acho que é importante toda a população brasileira entender, e principalmente os do Ceará, os nossos ouvintes do Ceará,
é que a Petrobras ela tem hoje uma obrigação de divulgar em seu site a relação do preço refinaria de gasolina A e de diesel. Então, eu estou aqui com o site da Petrobras aberto. Então, o preço hoje da gasolina A, que a gasolina A, a nossa gasolina C que a gente compra no nosso posto, ela tem 73% de gasolina A. Tá? Hoje, ou melhor, em 12 de agosto de 2021, o preço da gasolina A no Ceará, segundo o site da ANP, estava em R$ 2,70. Então, se por esse site o preço é R$ 2,70 e a Petrobras está dizendo que o preço dela é de R$ 2,00, você tem aí uma propaganda enganosa. Certo. Já começa aí. Então, olhando por esse prisma, eu acho que a promotoria, o Ministério Público está correto ao entrar com essa ação pedindo para a Petrobras, não o governo federal, mas a Petrobras, porque é uma sociedade de economia mista, ela é independente da União Federal, para a Petrobras esclarecer esse ponto. E, para finalizar só essa primeira colocação aqui, é importante a gente deixar claro que, no caso da gasolina, eu tenho o etanol, que representa 27%, o etanol anidro. Infelizmente, o etanol anidro nos últimos meses também teve um aumento de preços em razão de problemas de safra, em razão de alta do preço do açúcar, que o açúcar ele compete com o etanol para a decisão da usina de produzir mais açúcar ou menos ou mais etanol. Então, todos esses fatores acabam gerando, sim, um aumento no preço da gasolina. A Petrobras tem, sim, uma responsabilidade, aí lá na frente a gente discute um pouquinho mais Petrobras e a sua responsabilidade. Tá certo. Falar em Petrobras, deixa eu ouvir então agora o Roberto aí. Diga lá, Roberto. Vamos começar a briga, né? É o seguinte, eu preciso colocar, Marcos, que essa questão do combustível é uma coisa bem mais complexa do que a simplificação que é feita, tá? O Petrobras tem um parque muito grande de refino no Brasil, e eu vou dar em números absolutos. O Brasil importou, em 2020, 3.625.000 toneladas de gasolina, mas ele exportou 2.239.000 toneladas de gasolina. Então, isso precisa ficar bem claro para a gente começar a discussão, porque existe a seguinte situação. Durante muitos anos, houve a questão do monopólio da Petrobras. Tá? A Petrobras ela foi criada em 1953, o Brasil não tinha nem petróleo ainda, nós importávamos tudo. E a partir de uma decisão do presidente Vargas, em 1953, ele criou a Petrobras, e a Petrobras começou de pequenininha e transformou-se na gigante que é hoje. Quando foi em 98, quebrou-se o monopólio da Petrobras, e aí a Petrobras teve que ser criada a ANP, Agência Nacional de Petróleo. A Petrobras passou todo o processo dela de petróleo, de pesquisa, lavra, todo o detalhe para a ANP, que passou a ser a agência reguladora. Naquela época, com a quebra do monopólio, muita gente apostava que a Petrobras iria quebrar. Inclusive, qualquer empresa no mundo poderia vir para o Brasil e instalar refinarias. Isso não aconteceu. A Petrobras continuou com o mesmo parque de refino que ela tinha, em torno de 11 refinarias, mais a Alubinor, 12 unidades. E o combustível ele é produzido a partir da demanda regional. Por exemplo, faz um estudo aqui na região do Nordeste. O que eu preciso de gasolina, diesel, gás de cozinha, tudo, e você faz uma refinaria. A refinaria, em média, para construir, leva 4 anos. Aí houve esse processo todo, e nós tivemos aí, em 2016, o evento que foi o impeachment da presidente Dilma. Assumiu o presidente Temer. Certo. Naquela época, foi implantada uma PPI, Política de Paridade de Preço de Importação. O que é isso aí? A Petrobras poderia produzir a gasolina dentro do Brasil, tá? Ao custo da Petrobras, custo de refino dela,
Mas com mais um o preço valor internacional. comercial e vender ao preço para o consumidor. Só que hoje, o que acontece? E ao longo desses anos, foram colocados aí cerca de, não tenho números exatos, Certo. 400 e poucas importadoras de combustível. Sim. Essas importadoras de combustível, elas atuam hoje nesse mercado internacional, trazendo a gasolina. E aí nós temos a seguinte situação. O preço determinado pela Petrobras, que em agosto agora estava 2,69, eu pedi ao INEP, mas eu não tive tempo hábil para conseguir, vou dar o preço referencial que eu tinha em agosto. Certo. 31 de agosto. Era 2,69 por litro na refinaria. Só que esse preço não é o preço da gasolina do Brasil. Esse preço é o quê? É o preço baseado no mercado internacional, mais o custo de transporte. Ok. Roberto, só peço que você conclua. Até tem ouvinte aqui. Hoje são 3 convidados, Tardan. Então, olha o tempo. Zé Eduardo do Edson Queiroz aqui mandando mensagem. Eu tenho que chamar o intervalo. Conclua o seu raciocínio, por favor, que eu vou chamar o primeiro intervalo aqui. Em resumo, é preciso que o consumidor entenda que ele está pagando um preço baseado no preço internacional, com mais o preço de transporte, quando poderia pagar o preço do Brasil. Por isso, nós estamos importando 3 milhões e 300 mil toneladas de gasolina, mas exportando 2.200. Na nossa visão, eu podia primeiro consumir os 2.200, aí faltou 1.000 e pouco. Eu vou trazer esse 1.000 e pouco de fora. Essa era a lógica do mercado. Mas custo comercial que a gente continua depois, ok? Tá certo. Depois eu quero saber se o Ricardo e o Rodrigo concordam aí com a sua análise, mas em resumo, o Roberto está dizendo que a Petrobras poderia cobrar um preço bem menor para a gasolina, né? Que seriam que baixaria, evidentemente, aí o valor total Segundo o estudo do Diese, 3,50 o litro na bomba. Tá. E aqui, só para deixar claro, aqui tem aqui o Maurício de Almeida Braga mandando mensagem perguntando: o imposto estadual é de 2,78? Aí ele falou: não, o imposto estadual, o ICMS, é de torno de 27%, não é isso? Do valor pago. 29 no Ceará, se não me engano. 29 no Ceará. Eu tenho uma buretazinha que eu uso didaticamente, tá? Então, aqui em vermelho seria o que a Petrobras recebe pelo custo da gasolina, e ICMS, impostos federais, PIS, CID, CONFINS, o álcool anidro, que é adicionado com um monte de produtores, e a mais de distribuição e revenda. A gente pode, depois do comercial, continuar com isso aí. Tá bom, então tá aí. Vamos lá, vamos chamar aqui, eu preciso chamar um rápido intervalo e eu convido você mais uma vez a continuar participando aqui do programa, interagindo com a gente, mandando perguntas, sugestões, comentários. Pode ser pelo WhatsApp, o 8596090099 ou pelo YouTube O Povo Online. São 16 horas e 28 minutos. Até já. Bom, estamos aqui, a gente continua, lembrando sempre para vocês, a gente continua a transmissão, não tem intervalo aqui para quem nos acompanha pelo YouTube, Facebook, a gente continua, daqui a pouquinho vai subir uma musiquinha aí que vocês vão ouvir, quer dizer que a gente está voltando para a transmissão na rádio, tá? Mas enquanto isso, continuamos aqui. Mas aí, como eu falei, a gente só pedir para vocês, como são de fato 3 convidados, aqui o Zé Eduardo do Edson Queiroz chamou a atenção, para a gente procurar dar um certo dinamismo, procurar não se estender demais nas falas. Mas vamos lá, o Rodrigo, o Ricardo, vocês têm observações a fazer em relação ao comentário do Roberto? Tem? O Rodrigo tem? Não, eu acho que o comentário do Roberto é bastante pertinente, que realmente a Petrobras hoje, se ela fizesse o seu preço baseado no seu custo, e numa margem de lucro para associados de mercado, certamente o preço que ela venderia da gasolina e do diesel seria bem menor e baratearia o preço da gasolina. Me dê uma ideia aqui desse valor, quantos por cento seria do, vamos dizer, lucro da Petrobras, né? Quanto que a Petrobras, de fato, que ela fere para além do custo, como o Roberto descreveu aqui, que poderia ser mais baixo, mas quanto é a margem ali da Petrobras, de maneira talvez não muito precisa, Roberto, mas em torno de... Roberto, eu não sei se você tem esses dados, mas o que a gente pode ver é que nos últimos anos o lucro da Petrobras cresceu consideravelmente. Muito, exatamente. Então, exatamente cresceu consideravelmente. Por quê? Porque eles passaram a fazer preço internacional, lembrando que o preço internacional é um preço de cartel, é um preço de monopólio da OPEP. Quem determina o preço
é a OPEP, e não o mercado, como está sendo dito. Existe sempre uma confusão, que é o seguinte, vamos supor, se você for o próprio produtor da sua matéria-prima, né, e você for o produtor também do derivado de petróleo, que vai gerar aquele derivado lá para chegar ao consumidor, isso aí vai compor a sua margem total. A Petrobras hoje, a maior parte, grande parte da produção dela vem do pré-sal, certo? Algo na casa, já chegando na casa dos 85% a 90% da sua produção interna de petróleo. O petróleo, o custo de produção dele, o custo de extração dele é muito baixo, certo? É um dos mais baixos do mundo, comparável ao dos árabes. Hoje ele está na faixa de 3 dólares a 4 dólares o barril. Ou seja, tirando toda a questão em cima de outros custos da Petrobras, custos que são gerenciáveis ou que tem uma cultura da empresa dentro, em cima deles, a gente pode dizer o seguinte, que o preço do petróleo que sai lá debaixo do poço e chega no tanque, na boca do poço, é de 3 dólares o barril. E o preço do petróleo no mercado internacional está 76 dólares o barril hoje. Então, você aí tem uma margem de 73 dólares para quem está produzindo esse petróleo. Isso é ótimo. Não é por menos que a Petrobras teve um lucro altíssimo, certo? E também existe uma outra coisa que é o seguinte, a margem de refino, certo? Quanto é esse refino para você refinar esse petróleo, transformar em diesel, em gasolina, em GLP e em outros derivados, né? A margem de refino que qualquer refinador internacional pode dizer que fica feliz se ela estiver girando em torno de 5 dólares o barril. Então, você pode dizer o seguinte, olha, eu produzi o petróleo a 3, joguei mais 5, eu poderia estar com o meu custo de 8 do meu derivado já no final desse processo, né? E agora o resto é para vender. Então, eu vou vender a quanto? Eu vou vender a 10, já teria lucro, né? Já teria 25% de lucro, e assim vai. Quando você verifica hoje o preço da gasolina, do diesel na bomba, é muito mais do que 10 dólares. Vamos voltar aqui para concluir. Vou te deixar você concluir essa explicação aqui, tá, Ricardo? Agora na rádio. É importante dizer isso aqui. Aí, em seguida, eu dou a palavra para o Rodrigo aqui. Debates do Povo. Estamos de volta hoje conversando sobre o preço da gasolina, preço do combustível, recebendo aqui Rodrigo, 3 especialistas, o Rodrigo Zingales, diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, recebendo o Ricardo Pinheiro Ribeiro, engenheiro mecânico, especialista em produção de petróleo, recebendo também o Roberto Viana, diretor de pesquisa do Sindipetro Ceará. E aqui no final do bloco, assim, enquanto a gente estava no intervalo da transmissão da rádio, não paramos a transmissão, não tem intervalo para quem nos acompanha pelo Facebook e YouTube, mas o Ricardo estava acabando de dar uma explicação que eu acho que era muito importante você falar aqui ao vivo também para quem está nos acompanhando pela rádio, Ricardo, sobre, você estava basicamente concordando com o Roberto, né, de que o preço cobrado pela Petrobras é muito acima do razoável, talvez, porque ela quer ter muito lucro. Então, isso é que justifica também aquele preço muito alto cobrado pela Petrobras, que influencia no preço do combustível na bomba, não é isso? Na realidade, a gente estava concordando no seguinte, o lucro da Petrobras hoje é alto, né? Ela pagou agora 32 bilhões de dólares de dividendos, né? Talvez seja um valor maior do que muitas grandes empresas brasileiras, só o que ela pagou de dividendos, né? E hoje, cerca de 40% dos investidores em papéis da Petrobras são estrangeiros. Então, isso levou a empresa a tender ao valor de mercado na cobrança, no custeio de seus derivados, né? Então, ela, embora tenha um custo de produção extremamente baixo, como a gente vinha falando, o petróleo hoje, né, nessa quarta-feira, hoje, há pouco tempo, até há 1 hora atrás, mais ou menos, o petróleo estava no mercado internacional, o nosso petróleo referência aqui no Brasil, que é o petróleo Brent, ele estava custando 76 dólares o barril para o comprador, vamos supor, um refinador que vai comprar petróleo num produto, né? E a Petrobras, hoje, a maior parte de sua produção vem do pré-sal, né? O pré-sal hoje é uma das maiores assim, fronteiras produtoras de petróleo do mundo, muito barato a produção de lá, certo? Ela concorre com a produção dos árabes,
que é em terra, mesmo a dela sendo em alto mar. E hoje o custo de extração de um barril de petróleo, 159 litros de petróleo, ele está em torno de $3. Então, existe uma folga muito grande entre o que o mercado cobra pelo barril de petróleo ao refinador em relação ao que a Petrobras produz. Existe $73 de folga nesse valor. É uma margem boa aí para a Petrobras. A margem é muito, muito boa, né? E o que acontece é o seguinte, isso gera, logicamente, ganhos relativamente interessantes para a Petrobras. A margem de refino, a gente pode dizer que o refinador no mundo, ele fica muito feliz com a margem de $5 por barril, certo? Então, se você pegar aqui o custo do petróleo seria $3 a $5, se você só coloca mais $5, dá $10 do barril do petróleo refinado, já transformado em gasolina, diesel, e outros GLP e outros derivados, né? Mas hoje, quando você transforma um barril de gasolina, 159 litros de gasolina em dólares, tá? O barril está em torno, o nosso litro de desculpa, o barril de petróleo. petróleo Hoje, né? O nosso litro de gasolina a R$6, ele está aproximadamente a $1,15. Então, se você converter isso para barris, né? A gente pode dizer que o barril vai ficar em torno de 200 e tantos, aproximadamente $300. Ou seja, o que você gasta para produzir esse petróleo e já transformar em derivado, que seria em torno de $10, você está vendendo a 200, $250. Nossa, do jeito que você está falando aí, parece escandaloso. Mas vamos lá, deixa eu ver. Parece um negócio arrepiante. Mas diga lá, Rodrigo, você, as observações sobre isso. Rapidamente, eu concordo integralmente com o que o Roberto e o Ricardo comentaram há pouco, só complementando que a Petrobras hoje, na verdade, ela foi construída com dinheiro do povo brasileiro. Então, ela era uma estatal, com a privatização, ela passou a ser uma sociedade de economia mista controlada pela União Federal, hoje continua sendo controlada pela União Federal, e eu entendo que, em razão de boa parte do seu patrimônio ter sido construído e desenvolvido com dinheiro público, ou seja, dinheiro do povo brasileiro, a Petrobras ela deveria se ver não como uma empresa privada, mas como uma empresa que tem, além de garantir dividendos para os seus acionistas privados, particulares, ela tem uma função social, uma função de política pública de garantir ao povo brasileiro combustível a preço compatível com a economia brasileira. Então, eu entendo que é perfeito a liberdade, o liberalismo econômico, mas no caso específico da Petrobras, por ela ser uma sociedade de economia mista, a Petrobras deveria repensar a sua política e garantir preços de mercado brasileiro para a população brasileira e não de mercado internacional que é baseado no cartel da OPEP. Então, é só esse complemento que eu gostaria de pontuar aqui para os ouvintes. Muito legal. E deixa eu dar voz aqui a alguns dos nossos ouvintes, tem muitas perguntas e comentários aqui, deixa eu ler alguma delas e aí vocês, por favor, queriam em seguida ouvir a opinião de vocês. O Vital Peixoto, do Crato, está nos acompanhando pela 93 FM 93.5. Diz ele: boa tarde, família. Viva Nossa Senhora das Dores. Olha só. Viva o Padim Cícero. Só quero saber uma coisa. ICMS teve reajuste quando? Ou ele passou a existir após Bolsonaro chegar à presidência? Ou ominto, engano seus eleitores? Fazendo jogo de palavras aqui. Mas, enfim, o Maurício de Almeida Braga. Por que o imposto estadual é de 14% em outros produtos e 27% nos combustíveis? Na verdade, no Ceará, vocês falaram, acho que é 29%. 29%. No Ceará é 29%, viu, Maurício? Não são 27%, não. Ou seja, bem mais caro. É o dobro, de fato, do que em outros produtos. Por quê? Bom, primeiro, respondendo aqui, me corrija se está correto. Nunca variou. Esse percentual já é o mesmo do ICMS do Estado, não sei há quantos anos, já, mas há muitos anos que o Ceará cobra esse ICMS. E depois, por que é tão alto? Eu acho que é porque é bom para o Estado, né? Porque é uma receita boa para o Estado e é segura, né?
é firme. Diga lá, Roberto com o dedo levantado, quer falar aí? Fala. Precisa ligar seu microfone, Roberto, senão a gente não vai te ouvir. Não adianta. Pediu a palavra aí com o dedo, mas não tem que ligar. Pronto, agora sim. Infelizmente, o governo federal tem feito uma crítica, e eu digo que é o seguinte, é uma crítica injusta. O ICMS ele tem uma função dentro do Estado que ele remunera as escolas, remunera parte da saúde, ela remunera o serviço do Estado. Então, isso aí, o que está errado é que a política de preços da PPI está errada. Se você colocar o preço de R$1 o litro, você vai pagar X de ICMS. Se você botar R$2, logicamente esse ICMS vai ser mais caro. Quando o governo fala isso, ele está sendo irresponsável, porque ele sabe que a questão do ICMS depende de uma grande briga de estados, uma coisa não é tão fácil. E o ICMS tem uma função. O colega, o Rodrigo, colocou aí que a Petrobras tinha que fazer uma função social. E ela pode fazer e deve fazer. O problema é que o acionista majoritário, que é o governo federal, que tem colocado decisões erradas para a Petrobras. Isso precisa ser dito. Nós temos que dizer isso para a população. A Petrobras ela tem capacidade e tem condição. O problema é que o governo federal está usando a política errada. Nós não podemos pagar, o consumidor que paga o seu carro na bomba não pode pagar o preço do mercado internacional da Bolsa de Roterdã. Esse é o erro. Tá? E a gente tem que partir desse problema. O ICMS, ele faz parte da estrutura de preços da gasolina, sempre fez, não é que surgiu agora. Sempre fez, é alto, de fato, 29% é uma participação alta, mas sempre foi. Aqui no Ceará, ele está estabilizado há muito tempo. E vem subindo, a nossa gasolina é comprada preço internacional e dólar. Aí a variação internacional impacta na gasolina também. Há quantos anos, Ricardo, você falou que é de 29%? E você pode ver também até o seguinte, há mais de 5 anos que ele está em 29%, ele tem um pouquinho de aumento, que existe uma contribuiçãozinha estadual que também impacta no preço da gasolina e menos no do diesel, que também é cobrado que ele pode chegar até 31, alguma coisa, somando com essa contribuição, certo? Mas o ICMS em si, ele já vem há mais de 5 anos que ele está nessa alíquota. Agora, uma coisa que a gente tem que ver também, como o Roberto colocou aí, que também antes até o próprio Rodrigo tinha falado, é a questão seguinte, quando você vê o preço histórico, a série histórica, certo? Do preço dos combustíveis, do preço do petróleo, vamos até citar o preço do petróleo, porque ele é quem, os preços dos combustíveis sempre vão andar em função do preço do petróleo. E o preço do petróleo, ele sempre variou. E, logicamente, a Petrobras sempre variou também muito o preço dos seus combustíveis em função do preço do petróleo. Não variava em períodos tão curtos quanto estão sendo cobrados agora, certo? Eles eram mais longos. Esse ano já teve, não sei quantos aumentos, já teve muito. Sexto aumento de gasolina e diesel é o sexto, que foi agora nesse final mais de 30% semana, né? Já. E quando você verifica o seguinte, se você dolarizar o preço da gasolina, no Brasil, ela não é a mais cara do mundo, não. Existem 88 países em que a gasolina é mais cara que o Brasil, certo? O diesel, em 111 países em que o diesel é mais caro que o Brasil. Ou seja, não são os impostos brasileiros que estão tornando o combustível inacessível à população, não. Na verdade, a gente está passando por um processo fortíssimo de perda de capacidade de poder aquisitivo. Por quê? Porque não é só a gasolina que está subindo em função do dólar, não. A soja sobe em função do dólar. O açúcar, como a gente que está ganhando pouco hoje mesmo, está se precificando. Ou seja, está havendo um empobrecimento do brasileiro em relação ao mercado internacional. Isso é muito forte. Né? A gente pode pegar, se você pegar a série histórica do dólar em relação do câmbio de 2010, sei lá, ou até mesmo de 2000 para cá, você vê que nós perdemos poder aquisitivo e não estamos tendo um mecanismo de recuperação ou de depois de recomposição dessa perda de poder aquisitivo em função de inflação, de dólar, de qualquer outro motivo que eleve eu tenho que chamar mais um rápido intervalo, mas antes deixa eu dar voz. Rodrigo, quer fazer um complemento aqui, uma observação antes de eu chamar o intervalo? Diga lá. Eu acho que o primeiro complemento é consumidores brasileiros e do Ceará, o ICMS vai aumentar
provavelmente amanhã, porque vai ter uma mudança do preço pauta dos combustíveis para amanhã, prevista para amanhã. Então, esse é uma péssima notícia que a gente já tem aqui. E quando eu estou falando... Né? O ICMS vai aumentar? Na realidade, exatamente o que acontece. O ICMS, os 29%, eles são calculados com base no que a gente chama de preço pauta do combustível. O preço pauta de combustível, ele é o preço médio comercializado na bomba, tá? O que acontece com esse... E aí eu acho que eu não tenho poder e nem procuração para defender A, B ou C aqui. Mas só para esclarecer um ponto do que o governo federal tem dito, e eu concordo com essa posição do governo federal, que com esse preço pauta dentro da composição dele já tem o ICMS. Então, quando eu vou cobrar o ICMS em cima desse preço pauta... É uma dupla tributação. É uma chamada bitributação. Então, esse é um primeiro fator que isso precisa ser mudado urgentemente. O segundo ponto enquanto os tributos federais eles são calculados na base fixa, então eu tenho um valor fixo, o ICMS é percentual. Então, quando aumenta o preço do combustível, o ICMS naturalmente aumenta. Quando aumenta o preço do combustível, proporcionalmente o preço a participação dos tributos federais cai, porque é um preço fixo. Então, isso também tem que ser colocado na equação e como fatores da discussão. Muito bem, vamos lá. Preciso chamar um rápido intervalo. Já passamos muito do horário aqui. São 16 horas e 46 minutos. A gente volta daqui a pouquinho aqui para a rádio e a gente continua a conversa aqui sem intervalo pelo YouTube e Facebook. Até já. Muito bem, várias perguntas aqui. O professor Wellington Costa, por favor, é possível um dos debatedores tirar minha dúvida de quem é a responsabilidade mesmo por esse aumento dos governadores, do presidente da República, da Petrobras ou da lógica do mercado internacional? Essa é a grande questão, né? Depois a gente pode ver se a gente responde de fato. Olha, posso responder agora ou dentro do programa, quando voltar ao comercial? Vamos fazer o seguinte... Deixa eu ler aqui só mais uma mensagem para vocês, e no terceiro e último bloco vai ser mais curto, porque a gente se estendeu muito aqui nos dois anteriores. Vai praticamente dar um tempo aí de uma fala boa para cada um de vocês, tá? Mas vamos lá, o Cláudio do Antônio Bezerra diz: quem conhecer o livro O Último Trem para Paris, do saudoso João Paulo dos Reis Veloso, compreenderá que esse atual mecanismo para a precificação da gasolina, que gera inflação, é o inverso do que ocorreu com a política econômica que gerou a dívida externa, quando o Brasil contraía empréstimos em dólares e internalizava em cruzeiros, mais que o necessário, gerando inflação e aumento, endividamento. Não hoje, sem ontem. Aqui, legal o comentário do ouvinte, né? Cláudio do Antônio Bezerra. Muito obrigado aqui pela participação. O Jonas Sampaio Santiago: é peculiar como a culpa dos combustíveis altos era do governo federal nos anos anteriores e agora, subitamente, é dos estados. Aqui, né, fazendo uma ironia com a crítica aqui muito que o governo federal tem feito. Mas, enfim... Vamos fazer o seguinte, acho que tinha muitos outros temas aqui que a gente podia conversar. O Roberto falou também no início lá por que a Petrobras está sendo desmontada. Eu queria saber se ele poderia falar um pouco mais sobre isso, não sei se vai dar tempo também. O Rodrigo falou também lá no início do programa, né, que temos risco de inflação de 2 dígitos. Eu fiquei preocupado com aquilo que você falou, Rodrigo. Você está vendo essa preocupação mesmo de chegar a 2 dígitos no Ceará, de inflação? Né? Não sei se o Rodrigo verificou já. A nossa... Diga. Inflação agora apontada pelo IBGE na segunda-feira, ou seja, nós já estamos aqui no Ceará em 2 dígitos. Diga lá, Rodrigo. Não, exatamente, é isso que o Ricardo comentou. Com o aumento do combustível, toda a cadeia aumenta, porque toda a cadeia depende do transporte rodoviário, praticamente. Então, os preços aumentam e... Mas é preciso que se diga, Marcos, quando eu falei que nós importamos 3 milhões e 300 mil toneladas e exportamos 2.200, a lógica está errada exatamente nisso. O Rodrigo sabe bem disso. Existe uma briga hoje, entre aspas, entre Petrobras e os importadores,
porque eles querem que a Petrobras tenha um preço relativamente elevado para que compense eles trazerem combustível de fora. Eles sabem bem disso aí. Inclusive, a Abicom que é o órgão que gerencia esse processo todo. Precisa ser colocado... Mas, Roberto, desculpa te interromper. Essa discussão ela é um pouco mais complexa, não sei se talvez a gente não tenha tempo, e na realidade a grande discussão aqui é que o preço, quando está alto no Brasil, os importadores vão para o mercado externo comprar combustível. Quando eles chegam com combustível no Brasil, a Petrobras diminui o preço. Esse aqui é o argumento da Abicom. Tá? E não quero entrar no mérito se está certo ou errado o argumento deles ou a política deles. O que, do ponto de vista de defesa da concorrência, a Petrobras ela não poderia, na minha visão, fazer esse tipo de política. Ou ela faz uma política que é custos totais, mais uma margem de lucro de X, que deixa os acionistas felizes, mas também faz a política pública social, ou é PMI. Ponto. É PPI, desculpa. Mas a Petrobras está trabalhando com a regionaliza abaixo da capacidade. Esse é porque, na realidade, é um problema sério que precisava ser discutido, melhor discutido, entre todos os atores. Não é. Então, vai para vamos lá. Debate aí, né? Debates do Povo. Estamos de volta hoje recebendo 3 especialistas elogiados aqui pelos nossos ouvintes, aqui a qualidade dos especialistas, em estar falando sobre preço de combustível, preço, né, mais especificamente da gasolina, talvez aqui na bomba, no posto de gasolina. Estamos recebendo o Rodrigo Zingales, o Ricardo Pinheiro Ribeiro e o Roberto Viana. E, claro, nossos ouvintes aqui no intervalo já está ali mensagem de alguns, do Cláudio Bezerra, Cláudio do bairro Antônio Bezerra, o Jonas Sampaio, Santiago, tem também mensagem da Bíblia Elias, mas eu queria lançar agora para esse terceiro e último bloco, aí já emendando com rodada de considerações finais de cada um de vocês, a seguinte pergunta é feita aqui pelo professor Wellington Costa. Por favor, é possível um dos debatedores tirar minha dúvida de quem é a responsabilidade mesmo por esse aumento dos governadores, do presidente da República, da Petrobras ou da lógica do mercado internacional? Pergunta do professor Wellington Costa. Vou passar aqui. Roberto, eu vi que o Roberto já queria se adiantar para responder. Roberto, conversa com você e já emenda aí com as suas considerações finais. Dá tempo aqui? Tudo bem, rapaz. Merece mais debates desses sobre a Petrobras. Merece, vamos fazer. É um assunto complexo. Eu diria numa palavra só. A culpa é do governo federal. Deveria olhar melhor a questão dos combustíveis. Nós estamos exportando gasolina e importando gasolina. A Petrobras opera com a capacidade de refinarias abaixo do que ela pode produzir. Querosene de aviação, nós estamos importando praticamente 100%. Isso é tudo questão de gestão. O acionista majoritário vendeu a BR Distribuidora. Os postos Petrobras, agora vamos chamar Vibra Energia, vendeu a parte comercial, que é a BR Distribuidora. O braço comercial da Petrobras foi vendido por isso. Então, numa resposta simples, a culpa é do governo federal. Tá essa, não me alongar muito, tá? Tá bom. Mas se fazer 10 debates, eu topo. A gente combina uma outra conversa sobre isso. Mas é isso. Então, o Roberto está aí, dado o recado dele. Deixa eu ver agora. Ricardo, e você? Quer responder ao professor Wellington de quem é a responsabilidade por esse aumento? Dos governadores, do presidente da República, da Petrobras ou da lógica do mercado internacional? Ricardo, aproveitando e emendando aí com a sua... Eu repetiria o Roberto e colocaria a responsabilidade sobre o governo federal, porque isso é uma questão de gestão de preços, não só da gasolina, mas de outros fatores que impactam no dia a dia do brasileiro, né? A gente está com uma crise de energia elétrica, a gente está numa crise de preços de alimentos, a gente está numa crise geral, numa situação muito complexa que leva, de certa forma, a um único item da cesta de itens que o consumidor consome no seu dia a dia a se tornar uma verdadeira, uma complicação na vida dele, né? E, logicamente, o governo federal tenta desviar a atenção de todas essas outras coisas que estão sendo impactadas
pela inflação, que estão subindo de preço de forma descontrolada, chamando toda a atenção para cima de um único item, que é a gasolina, e trazendo esse conflito para cima de uma questão que é o ICMS. O ICMS, eu acho, que deve ser discutido numa reforma tributária, em outro momento, não é esse momento agora. Esse momento agora tem que se discutir o seguinte: como é que a economia do país pode se estabilizar, como é que nós podemos ter uma confiança do investidor estrangeiro que venha colocar dólares aqui dentro para que o real baixe de valor, o dólar baixe em valor em relação ao real, e que a gente tenha realmente, todos nós somos impactados, do grande empresário, daquele 1% que detém 28% da riqueza brasileira, aos todo mundo, né? A maior parte das mercadorias é transportada pelas estradas, gasolina, diesel, gasolina cara, e vira, como impacta o Rodrigo tinha colocado antes, isso é uma bola de neve, que um item sobe, a energia sobe, vai subindo outros itens da economia, que também depois, aí o combustível sobe o transporte, e vai subindo os plásticos, vai subindo as embalagens, e vai subindo a tinta, e vai subindo uma série de itens, né, que vão realmente depois bater na porta do brasileiro, seja ele de qualquer classe que for, e vai realmente tornar aquela tempestadezinha que começou lá embaixo naquela grande... E aí vai chegar naquilo que o Rodrigo falou ali, inflação de 2 dígitos, aí vai ser um negócio horroroso, né, Rodrigo? Fortaleza, aqui o Ceará com a inflação de 11,2%, já passou dos 2 dígitos, né? Voltamos realmente a uma época em que a gente... Terrível. A gente tirava e colocava governantes por causa da inflação. Está chegando a hora de começar a discutir isso de novo. Aí, e o Régio Oliveira da Maraponga diz: quando a gasolina chegar a R$7 no Ceará, eu vendo meu carro. Caramba, então está na hora dele vender o carro dele. Pois, acho que pode. Tem muitas... Vamos lá, agora para o Rodrigo. Para o Rodrigo encerrar aqui. Rodrigo, de quem é a responsabilidade, como pergunta, de novo a pergunta do professor Wellington Costa, de quem é a responsabilidade por esse aumento? Dos governadores, do presidente da República, da Petrobras ou da lógica do mercado internacional? Diga lá, Rodrigo. O que eu posso dizer para o nosso querido ouvinte é: os postos não são os responsáveis pelos aumentos de preços, porque eles são o que a gente chama tecnicamente de tomadores de preço. Ou seja, eu tenho competição no mercado de postos, os postos acabam pagando preços diferentes praticados pelas diferentes distribuidoras. Então, o posto da distribuidora A, ele acaba, às vezes, pagando R$5, vamos supor, R$6 no preço do litro da gasolina. Um outro posto da mesma distribuidora A paga R$6,20 e um outro posto e um bandeira branca comprando a mesma distribuidora paga R$5,90. Onde as margens médias, a margem bruta, ou seja, a diferença do preço de compra e do preço de venda do posto, quando muito chega a 30, 40 centavos por litro. Então, o posto não é o responsável. Em relação aos responsáveis, eu acho que cada um dos itens que foram aqui discutidos tem a sua parcela de responsabilidade e culpa, e que se houvesse uma união, a gente conseguiria resolver isso. Então, o governo federal ele tem sim uma parcela de culpa, na medida em que ele está criando uma certa instabilidade econômica e institucional no nosso país, afastando investimentos, tirando dólares do Brasil, aumentando reduzindo o valor do real, aumentando o preço do dólar, e o preço do dólar impacta no preço do combustível por causa da política de preços da Petrobras. As distribuidoras também têm sua parcela de culpa. Por quê? Porque quando a Petrobras abaixa, por exemplo, 7 centavos o litro da gasolina na refinaria, esses 7 centavos, essa redução de 7 centavos não chega ao posto. Chega, às vezes, metade desse valor. Então, o combustível chega para o dono do posto a um preço acima daquele que poderia ser. E aí o dono do posto ele não consegue dar o mesmo desconto, a mesma redução de preço dada para a Petrobras. Os tributos são um problema não apenas do nosso mercado de combustíveis, mas de todo o Brasil. A nossa carga tributária é altíssima. A nossa carga tributária ela gera encargos em consumo, gera encargos em produção e não gera encargos em receita. E aí o Ricardo está correto. A gente tem que fazer uma reforma tributária digna, legítima e correta para resolver esses problemas. Os estados têm, sim, um problema
com o preço pauta do ICMS. Então, se a gente cobrar o ICMS com base no preço correto, justo, a gente também tem uma perda. Ou seja, a gente tem aí uma associação de fatores que precisam ser explorados. Que podiam ser minimizados se tivesse mais conversa, mais papo, mais, né? Uma atuação mais orquestrada e organizada. Muito bem, obrigado. Como diz aqui, desculpe, Roberto, eu tenho que encerrar o programa. A Melissa Andrade diz, perfeito, Zingari, gostou da sua frase. O André Nelson, sem falar da antiga inflação psicológica. Os players sobem seus preços sobre simples projeção inflacionária. É outra questão, mas tudo assunto para um próximo programa. Muito obrigado aqui a todos vocês. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Rodrigo. E um obrigado especial a você, pelo prestígio da sua audiência, da sua companhia, da sua interação. No programa de hoje tivemos no áudio Samuel Macedo, produção Letícia Lopes, Alan Dantas e Jefferson Salles, direção de jornalismo Jocélio Leal. Apresentação Muito obrigado, Marcos gente. Tardan. Na sequência, no AM 1010, você fica com Trem Bala, não para, não para, não para, não para, não para. E no FM, para Fortaleza e o Cariri, você fica com o repórter CBN, em seguida o Ponto Final. Muito obrigado a todos, valeu, gente, obrigadão, saúde, até amanhã, valeu. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado.